Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, Lucas. Não consegui acenar aí um oizinho pra você. Pessoal, eu sou a Jules, sou biomédica esteta, sou dentista também. Sou diretora do IFA Brasil, um congresso multidisciplinar que a gente realiza aqui. Eu estou em Minas e estou falando aqui, não estou em São Paulo, né? É meu hábito de falar aqui em São Paulo. E também sou CEO da Academia Americana de Saúde Estética, que presta cursos, eventos nacionais e eventos internacionais. E eu comecei, a partir de agora de 2021, com uma ideia diferente em transformar o meu Instagram em algo que seja funcional, que leve informações, que recolha informações de vocês, que sejam mais útil para o nosso cotidiano. E um assunto que eu gosto muito, até por eu ser biomédica, são os exames laboratoriais. E eu vejo que os exames, eles são às vezes deixados de lado por pessoas que não sabem interpretar ou que não sabem dos conhecimentos. Então eu resolvi conversar por diferentes lives no meu Instagram, para a gente trocar uma ideia e conversando sobre os exames, para a gente otimizar os resultados aí desses exames, para otimizar os resultados na estética. Então, a partir de hoje, se Deus quiser, toda segunda e todas as quintas, eu vou fazer live, esse horário no meu Instagram, para a gente conversar sobre um tema diferente, mas será temas voltados para os exames laboratoriais e para a ortomolecular, que é um assunto que eu gosto de conversar, que eu me sinto mais confortável de conversar. Então, convido vocês a participarem. Se vocês tiverem alguma dúvida, me mandem pergunta, pode mandar pergunta no direct, porque aí isso vai até direcionando sobre o tema, sobre os assuntos para a gente conversar melhor, tá? Aproveitando, enquanto vocês vão aí entrando, eu queria convidar vocês a participarem de alguns eventos que a academia, que nós estamos promovendo. Então, primeiro são as lives que vão acontecer toda segunda e quinta, às 18. E no dia 13, que dá numa quarta-feira, às 22 horas também, a professora Andréia e eu iremos fazer uma live onde nós vamos conversar sobre o curso de cadáver Fresh Frozen que nós oferecemos em São Paulo. Essa live do dia 13, ela vai ser uma live totalmente voltada para a importância de realizar um curso em cadáver, o que será abordado, qual que vai ser o diferencial desse curso. Então, se você tem interesse, tem dúvidas sobre esse curso, eu convido você a participar dessa live para a gente conversar um pouquinho mais, tá? E também todo último dia do mês, de todos os meses, eu vou fazer uma live também que vai chamar Conta Pra Mim. Essa live, ela vai ter o intuito da gente conversar e esclarecer as dúvidas do que foi abordado, então, durante o mês. Ou seja, eu vou fazer live toda segunda e toda quinta sobre diferentes temas. E às vezes vocês não vão conseguir acompanhar todas as lives ou vão surgir algumas dúvidas. Então, se vocês tiverem perguntas, tiverem curiosidade, pode ir me mandando, que essa última live do mês será uma live aberta, onde você pode me mandar a solicitação para participar dessa live e a gente vai conversando aí, um bate-papo para a gente esclarecer melhor sobre os temas voltados para exames laboratoriais e para ortomolecular, tá bom? Então vamos lá. Hoje nós vamos conversar sobre os exames laboratoriais e entender como que eles podem otimizar os resultados estéticos e harmonização orofacial. Nos últimos anos, os exames laboratoriais, eles têm acrescentado muito. Então, quando o paciente ele chega no consultório, que a gente faz uma anamnese e uma anamnese bem feita, a gente consegue colher várias informações desses pacientes. Informações como hábitos de vida, rotina de alimentação,
E se esse paciente tem também alguns exames laboratoriais dos últimos 3 meses, é bacana a gente olhar também. Então, nessa anamnese, quando nós formos conversar com o paciente, nós vamos já ter aí todo um histórico que ele vai nos oferecer. E de acordo com esse histórico e com o perfil que o paciente veio buscar no seu consultório e de acordo com a necessidade que você pretende oferecer para ele em plano de tratamento, é bom solicitar um exame para complementar o seu diagnóstico ou não. Esse exame, ele vai te ajudar a fechar uma situação, a fechar um diagnóstico. Com isso, você vai conseguir planejar melhor o seu plano de tratamento, você vai conseguir acompanhar esse paciente de acordo com a evolução que ele está tendo e consegue ir passando retorno, feedback para ele do porquê que às vezes está um pouco mais lento, porquê que às vezes algumas etapas precisam de ser contornadas para que você consiga atingir esse resultado final. Então, o exame laboratorial, ele nunca pode ser avaliado sozinho, ele tem que ser em conjunto. Então, primeiro você conversa com o paciente, você pesquisa tudo ali sobre ele, as queixas, e se você achar necessário, você complementa com alguns exames. E esses exames também, não existe uma receita de bolo para você pedir isso para os pacientes. Por exemplo, não tem por que você pedir todos os tipos de exame para todos os pacientes. Você pode pedir um ou outro e, se for necessário, pedir, tá? E isso vai ajudar você a conseguir otimizar os seus resultados e ter uma durabilidade, porque provavelmente vocês já passaram por alguma situação que fizeram um procedimento estético, procedimento no paciente, e ele teve uma resposta satisfatória ou não, mas a durabilidade talvez não foi tão grande. Quando você consegue interpretar esses exames e trazer isso para a sua rotina, fica mais fácil você saber onde que está a falha, corrigir aquela falha para que você consiga ter uma resposta favorável e duradoura. Então, o nosso organismo, ele é dividido por funções metabólicas. Essas funções metabólicas são processos químicos e ou físicos que o organismo tem para poder funcionar, para as engrenagens funcionarem corretamente. E dentro dessas fases metabólicas, nós temos a anabólica e nós temos a catabólica. A catabólica é quando você tem uma molécula grande, uma molécula complexa, que você quebra ela para formar energia. Então aí você libera energia, você tem fonte de energia e várias outras moléculas pequenininhas. Já em reações anabólicas, o organismo ele precisa de pegar uma molécula que está complexa e ele precisa dividir essa molécula para poder fazer uma cicatrização, uma reparação tecidual. E isso você tem um consumo de energia. E os exames laboratoriais, eles conseguem mensurar, eles conseguem medir essas fases, essas reações metabólicas, e através disso você consegue diagnosticar ou detectar algumas falhas que, se você conseguir pegar quanto mais no início, melhor para você e dar sequência e melhor resultado ao seu tratamento. Então, de acordo com o que você conversou com seu paciente na anamnese, você vai fazer um encaminhamento, uma solicitação para esse exame. E assim, a dúvida das pessoas nem todos os profissionais, eles podem solicitar exame. Na verdade, todos os profissionais podem solicitar exame. Inclusive, se o próprio paciente tiver uma dúvida, uma queixa e quiser ir pessoalmente no laboratório e falar assim, olha, eu quero fazer o exame X, o paciente pode fazer. Hoje, o impasse que nós temos é que para convênio médico, os convênios, eles aceitam prescrições de dentistas, de médicos e nutricionistas. Então, algum outro profissional esteta para realizar e pedir exames médicos, às vezes, que para fazer pelo convênio, precisa fazer um encaminhamento para esse paciente, solicitar uma cartinha do porquê que ele está querendo aquele exame, e o paciente pode ir até o médico e trocar aquele encaminhamento por um pedido médico. Mas isso é apenas para aceitação de convênio. Se o seu paciente for fazer exame particular, qualquer profissional ele pode solicitar o exame.
tá? Então aí eu sugiro, para quando vocês necessitarem de fazer uma solicitação, faça uma cartinha legalzinha explicando por que você quer aquele exame, do porquê que você está suspeitando, porque assim o colega ele não vai ter nenhum receio em trocar o seu pedido, não vai criar empecilho naquilo, tá certo? E nós temos uma infinidade de exames para todos os tipos de necessidades, de funções que a gente precisa. E a questão é, como que eu vou escolher esse exame, o melhor exame, e quando que eu vou solicitar? Esse exame vai ser solicitado de acordo com o tratamento escolhido, com o objetivo que você tem nesse tratamento e de acordo com o histórico clínico do seu paciente. Então, assim, não são para todos os pacientes que vocês vão pedir exame. Um exemplo, se vocês estão tratando, por exemplo, uma flacidez, e essa flacidez é um protocolo que vocês já usam com uma certa rotina e vocês já sabem que vocês conseguem sucesso com aquele procedimento. E aí, de repente, aquele paciente, ele responde bem àquela flacidez, mas aí passa um tempo curto, ele retorna e a flacidez está acentuada novamente. Então, ou seja, você teve uma resposta, mas aí você não teve uma durabilidade. Então, o que pode estar acontecendo? Esse paciente pode estar com falta de alguns micronutrientes que são essenciais para a formação de colágeno, de elastina. Então, se a gente conseguir detectar isso desde o início, você consegue recompor esses micronutrientes e o paciente vai ter uma resposta mais favorável. E a periodicidade desses exames é de acordo com a sua indicação. Então, se aí você pediu um exame do paciente, você detectou ali que teve uma falha, que você pode melhorar, entrou com recursos para melhorar, quando que você vai solicitar esse exame novamente? Isso depende do tipo de tratamento que você vai fazer e da necessidade que você quer, porque um exame ele não tem uma durabilidade para a vida inteira. O ideal é que você repita pelo menos de 6 em 6 meses, mas se for necessário, às vezes não é, ok? E é de responsabilidade do profissional esteta, do profissional que está atendendo aquele paciente, justificar e explicar qual que é a função daquele exame e por que você está solicitando. E essa parte de exames médicos, isso é algo muito novo para o mundo estético. Então, às vezes, se vocês forem conversar com o paciente, solicitar exame sem dar uma explicação, ele vai meio que assustar. Porque hoje o paciente, o que eu percebo, principalmente os pacientes que vêm até mim, eles querem resultados rápidos, eles querem preço bom, resultados rápidos e de preferência que sejam duradouros. Mas para você conseguir oferecer esses 3 benefícios para o paciente, o organismo desse paciente precisa estar preparado para receber o procedimento, o medicamento, o tratamento que você vai sugerir. Então, cabe a nós ir orientando o paciente na anamnese que vocês são capacitados, aliás, que nós somos capacitados, que nós podemos solicitar esses exames e o porquê que esses exames são importantes para nós. Porque quando o paciente ele quer uma resposta e às vezes nós não conseguimos entregar essa resposta, a justificativa que a gente fala é assim, o seu organismo não respondeu bem a esse tratamento ou a esse medicamento. E se o paciente te devolver a resposta assim, ok, e por que o meu organismo não respondeu bem? O que eu posso fazer para que o meu organismo passe a responder bem? Se o paciente te devolve essa pergunta, você precisa ter argumentos para poder responder essa pergunta. E uma dessas perguntas vamos pedir os seus exames, tem um mosquitinho chato aqui, vamos pedir os exames, vamos avaliar como que está o organismo desse paciente, como que está os micronutrientes desse paciente. Muitas das vezes o paciente tem exames que estão nos valores de referência, que estão dentro dos valores de referência, mas não são valores ideais esperados para aquele tratamento que você está oferecendo. Então, por isso que nós temos que saber essa conduta e saber conversar com o paciente em relação a isso, para a gente conseguir explicar o porquê que vocês necessitam daquele exame, porque isso é algo que ele não é comum.
E hoje é uma tendência a cada vez maior. A estética, ela tem avançado muito, os procedimentos de harmonização facial, eles têm avançado muito, e os exames laboratoriais, eles estão aí para agregar valor. E quem sai na frente, como se diz, quem sai na frente bebe água limpa. Então, quem tiver mais domínio sobre esses exames, do porquê solicitar, quando solicitar e como interpretar esses exames, terão aí mais vantagens em relação a outros profissionais que não têm esse domínio, tá certo? Então vamos lá, o paciente chega no consultório, a primeira coisa que nós vamos fazer, que nós precisamos fazer, é uma anamnese bem feita. Nós não temos ainda o hábito, aliás, muitos profissionais estetas ainda não temos o hábito de cobrar consulta desse paciente. Como nós não cobramos consulta desse paciente, às vezes a primeira consulta, a primeira avaliação, ela é feita de uma forma muito corrida. Então você tem lá muitos pacientes para atender, a sua agenda está lotada e apareceu um encaixe e você faz aquela avaliação ali de uma maneira mais rápida e mais grosseira. O que eu penso é que nós precisamos começar a educar os nossos pacientes para que a gente possa sim cobrar uma consulta e fazer uma avaliação, uma anamnese bem feita, porque o sucesso do seu tratamento vai depender dessa anamnese. Então a minha sugestão é que a gente comece a ir educando o paciente com isso, que a gente pode sim cobrar consulta. Não vamos cobrar valores extraordinários, vamos começar cobrando valor, a gente pode descontar esse valor caso o paciente feche, por exemplo, vamos cobrar X. O paciente fechou um tratamento, a gente abate esse X, só para a gente começar a introduzir isso no nosso cotidiano e se tornar uma coisa cultural, porque nós temos esse direito. Então, acho que isso faz com que a gente melhore os nossos atendimentos. Gente, eu tô incomodada com esse mosquito aqui passando perto de mim. Quando a gente faz uma anamnese bem feita, a gente vai conversar com o paciente sobre os hábitos de vida que ele tem. Dentro desses hábitos de vida, o que é importante para nós? Saber se o paciente tem uma alimentação correta ou que tipo de alimento que ele costuma a ingerir. Saber a quantidade de líquido que esse paciente ingere. Se ele vai ao banheiro com frequência, quando eu falo ir ao banheiro, se ele faz cocô com frequência. E às vezes, assim, a gente tem que orientar o paciente até em relação a isso. Vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma pessoa na minha família que vai ao banheiro fazer o número 2 uma vez por semana e olha lá. E isso, para ele, é o normal. Então, se você fala assim, o seu intestino funciona? Ele vai responder assim, funciona. Porque para ele funciona. Mas para nós profissionais da saúde, nós sabemos que o intestino, para a gente considerar funcional, ele precisa funcionar todos os dias. E às vezes até 2 vezes por dia. Então a gente precisa de saber ir conversando com o paciente e orientando. Outra coisa, o paciente faz xixi, cada vez que ele vai fazer xixi, ele faz um volume grande de xixi ou ele faz um volume pequeno de xixi. Ele vai muitas vezes ao banheiro ou ele vai poucas vezes ao banheiro. O paciente toma muita água ou não toma muita água. A cor, o odor do xixi é forte ou não. Então essas informações, elas são importantes para nós e é através dessas informações que nós vamos escolher alguns exames ou não escolher alguns exames, tá? Outra coisa. E aí, a partir disso, então a partir da anamnese, a partir dos hábitos de vida que você coletou desse paciente, você vai detectar se você vai ou não solicitar exame. E se sim, quais que você vai solicitar. Porque você não precisa solicitar todos os exames para todos os pacientes. Tá bom? O que esses exames eles vão proporcionar para você? Vai fazer que você tenha uma avaliação adequada, que você saiba conversar com mais clareza e ser mais confiante naquela postura que você vai tomar de acordo com o seu tratamento. Você vai conseguir acompanhar esse paciente, ou seja, o seu tratamento está conseguindo responder, você precisava melhorar o fator X, você está conseguindo melhorar? Foi necessário entrar com um nutracêutico, você conseguiu entrar, está conseguindo atingir aquela meta? Então, os exames laboratoriais, eles vão te guiando, eles vão fazendo com que você consiga acompanhar esse paciente de forma melhor.
e, consequentemente, você consegue monitorar a saúde desse paciente. Hoje, gente, nós temos que pensar na multidisciplinaridade. Então, assim, o paciente, quando ele procura um profissional esteta, às vezes ele vai lá com um único objetivo. Por exemplo, eu preciso de fazer um botox, ou eu preciso corrigir o sulco nasogeniano, preciso remover a minha gordurinha localizada. E aí, nós temos que receber esse paciente e pensar nesse paciente como um todo. Porque o paciente, se a gente começar a tratar e pensar no paciente como um todo, e pensar no organismo funcional, e pensando em fisiologia e em bioquímica, a gente consegue resolver, ajustar pequenos detalhes que vai garantir esses resultados. Consequentemente, você vai passar segurança para o seu paciente e você vai ter uma fidelidade desse paciente. Quando o paciente entender que vocês estão preocupados com a saúde dele como um todo, e não somente com o dinheiro que esse paciente vem, ele acaba aceitando as opções de tratamento que você faz, as sugestões que você faz, e ele começa a compreender que as coisas estão mudando, que não é simplesmente ir lá e fazer um sulco nasogeniano. Hoje o sulco é uma das últimas coisas que a gente faz. Então isso tem que ser orientado ao seu paciente. E dentro aí dos exames laboratoriais, um dos exames que a gente mais, não é que a gente mais solicita, mas uns que nos dá assim uma visão geral de um todo de como que está esse paciente, é o perfil hematológico. E o que acontece? Esse perfil, esse exame, é um exame acessível e ele te dá um monte de informações que são úteis para vocês no cotidiano. Então, de cara, ele avalia 3 linhagens sanguíneas: a linhagem vermelha, a branca e a popularmente conhecida de amarela, que são as plaquetas. As hemácias, elas vão falar para vocês muitas coisas que para a gente que trabalha com estética é fundamental. Como, por exemplo, se a quantidade de sangue de hemácias do paciente está satisfatória, se ele está conseguindo oxigenar de uma forma satisfatória, se o número de hemoglobina está satisfatório. E por que isso interfere? Interfere em tudo. Se você vai trabalhar com o paciente e você quer o estímulo de colágeno, se você quer um estímulo de elastina, se você quer durabilidade, você precisa de ter oxigênio. Uma das funções básicas que nós necessitamos para o organismo formar colágeno e elastina, o organismo precisa de ter oxigênio, ferro e vitamina C. Quem leva o oxigênio para a área que você está tratando? As hemácias. Mas não é somente as hemácias precisam de ter hemoglobina o suficiente. As hemácias precisam ter um tamanho normal para levar o volume de hemoglobina que você necessita. Ela precisa de estar adequada para você conseguir entregar o que você precisa. Então, se você solicita do paciente um hemograma, esse hemograma ele vai contar para você se as células estão num volume satisfatório, se elas estão num tamanho satisfatório, se a coloração estão satisfatória. E por que isso é importante? É importante para quando você justificar para o seu paciente que o organismo dele não está respondendo bem. Aí ele fala assim, mas por que não está respondendo bem? Não está respondendo bem porque as suas hemácias estão um volume abaixo do valor de referência. A sua hemoglobina, que é o que leva o oxigênio para suas células, está um pouquinho abaixo do ideal. Consequentemente, a região que nós estamos cuidando, o corpo inteiro, está recebendo menos oxigênio, está recebendo menos nutrientes. Se recebe menos nutrientes, a função fica deficiente. Então, o hemograma vai nos ajudar também a esclarecer o porquê que a sua cicatriz de acne, às vezes, não tem sucesso. Por que você trata a ruga do paciente e o paciente tem uma resposta satisfatória ou não tão satisfatória, mas com uma durabilidade menor? Por que você cuida da olheira do paciente e o paciente vive com olheira? Então são respostas que vocês precisam de ter
de saber esclarecer. Então, assim, o hemograma te dá essas respostas. Você pode responder, olha, nós não estamos tendo uma resposta satisfatória porque o organismo está com uma deficiência de hemoglobina, está com uma falta de ferro, ele está com um pouco hemácias, porque as hemácias estão no tamanho pequeno. Então, isso são informações que vocês estão colhendo do paciente, são informações corretas, então isso é necessário avaliar. E os leucócitos, que já são a parte da linhagem branca do hemograma, ele vai falar a nível de infecção. Então, assim, todos os tipos de infecção, que seja por vírus, que seja por bactéria, que seja por parasita, então essa linhagem, ela altera. Às vezes o paciente, ele tá com uma inflamação na pele e você não está conseguindo controlar. Essa inflamação pode vir de N fatores. E o que é mais comum para nós? Uma são inflamações de intestino. Nós vamos até conversar um pouquinho mais para frente sobre o intestino. Eu gosto muito de frisar para vocês que o intestino, ele é fundamental nós entendermos um pouquinho sobre ele para gente que trabalha com harmonização. O intestino, ele é o órgão com o sistema imunológico maior do corpo e ele é responsável por sintetizar várias funções, vários metabólicos. Então, se o intestino está inflamado, ele fica com as suas células um pouquinho mais espaçadas e isso, consequentemente, faz com que caia na corrente sanguínea patógenos. E uma vez que esses patógenos caem na corrente sanguínea, você pode ter inflamações distantes, como no caso da pele, você pode ter queda de cabelo, você pode ter unhas fracas. Aqui teve uma pergunta em relação ao melasma. Sim, o melasma também interfere com a questão do intestino, porque se você tem um intestino inflamado, consequentemente você tem uma pele inflamada. Se a sua pele está inflamada, o seu melanócito vai produzir mais melanina. Então você vai ter uma pele sempre mais hiperativada. Então o hemograma, ele consegue te falar também sobre essas inflamações. Às vezes uma inflamação discreta ou às vezes uma inflamação que nem está tão ainda, que ainda não é tão importante de alteração de leucograma, você tem uma interferência na pele. Então, assim, a acne, a cicatriz de acne é uma queixa que nós recebemos muito no consultório. E é difícil tratar acne se você não tratar o organismo. Um exemplo, você tem assim diferentes tipos de acne. Uma é tratar a cicatriz, ou seja, o paciente já teve acne e ele ficou só com aquele histórico então tem só a cicatriz, ou às vezes ele tem a acne ativa. Então vamos pensar nesse primeiro momento numa cicatriz de acne. Você faz aí um procedimento de escolha, você pode usar o tratamento que você tem no consultório, o aparelho que você dominar. Eu não estou aqui nesse momento para sugerir um aparelho. Só queria que vocês entendessem do porquê que às vezes vocês fazem um procedimento, aquele procedimento tem uma resposta ou não tem uma resposta. Então vamos pensar na acne. Quando você faz um procedimento com uma cicatriz de acne, a primeira coisa é ter um edema naquela região. Então, quando você tira uma foto do paciente, às vezes com uma semana depois, uns 3 dias depois, comparado com a primeira foto, você até acha que houve uma melhora. Por quê? Porque aquela região que você manipulou, ela está com edema, está um pouquinho inchada. Aí tudo bem, você pensa, nossa, que bacana, eu estou indo para o caminho certo. Aí você reavalia esse paciente com 15 dias, 21 dias, 30 dias depois. Quando você faz uma nova foto, você verifica que aquela cicatriz de acne, ela está igual quanto você recebeu o paciente. Aí você pensa assim, nossa, mas por que tá igual se eu tratei, se eu já tenho domínio desse protocolo, se esse protocolo funciona? Porque às vezes o paciente está com deficiência de micronutrientes, às vezes o paciente está tendo uma inflamação. E como que você vai ver isso? Você pode solicitar um hemograma e você consegue verificar como que esse paciente está internamente. E aí, se o paciente estiver com alguma deficiência, você consegue fazer ajustes e, consequentemente, você consegue depois melhorar essa cicatriz de acne. Que mosquitinho chato, né? Benza a Deus. Você consegue melhorar. Então,
A partir disso, então, assim, só pensando no hemograma, que é um exame simples, é um exame pedido por todo mundo, você consegue otimizar os resultados de OFF, você consegue otimizar a sua produção de colágeno, você consegue diminuir a tua flacidez. E vale a pena também vocês lembrarem que os pacientes, eles mudam de acordo com a idade. Então, assim, não trate um paciente jovem igual a um paciente com uma pele mais madura, porque o organismo daquele paciente já está um pouco mais deficiente. A homeostase desse paciente já não é igual à homeostase de um paciente jovem. Então, consequentemente, o exame laboratorial desse paciente terá um valor de referência de acordo com o perfil e a idade dele. E vocês terão que entrar com recursos de acordo com a idade desse paciente. Mas nós vamos conversar aí no meu Instagram várias vezes sobre nutracêutico, sobre ortomolecular, sobre exames laboratoriais. A intenção realmente é a gente trocar informações, conhecimento, tudo baseado cientificamente. Então, sugiro aí que vocês comecem a mandar perguntas, que vocês me sigam, porque a gente vai ter lives aí constante para conversar bastante aí sobre os exames, tá? Então, dando sequência também aí nos exames laboratoriais, nós temos que pensar que é no perfil hepático. O fígado, ele é importantíssimo para a gente que trabalha com estética, porque vários medicamentos que a gente dá para o paciente, eles são sintetizados no fígado. E às vezes a gente está tão preocupado em vender para o paciente, em fazer um procedimento no paciente, porque a gente tem conta para pagar no final do mês, a gente tem várias coisas, enfim, a gente precisa daquilo, que a gente quer entregar o procedimento, que a gente quer fazer uma intradermoterapia, a gente quer colocar aquele medicamento. Só que a gente tem que pensar o seguinte: uma vez que você coloca um medicamento dentro do corpo do paciente, o organismo ele vai trabalhar e ele vai eliminar aquele medicamento. E como que ele vai eliminar aquele medicamento? Então, primeiro ele passa pelo fígado e depois disso o fígado encaminha para a corrente sanguínea, cai nos rins e os rins eliminam. Só que se o paciente não tiver com esses órgãos totalmente funcionais, você vai dar uma sobrecarga para ele às vezes e aquilo vai retardar ou vai prejudicar a sua conduta. O fígado, ele é o maior órgão visceral e ele é responsável por metabolizar e por sintetizar várias reações do organismo. E uma das coisas que a gente sobrecarrega muito o fígado é quando a gente trabalha, por exemplo, com intradermoterapia para gordura localizada, ou quando a gente opta por uma mecânica, por um aparelho que a gente causa aí uma hidrólise. Quando a gente quer eliminar gordura desse paciente, a gente tem muita preocupação em lá quebrar aquela gordura. A gente fala assim, vai quebrar essa gordura, aí vai cair na corrente sanguínea, você precisa de fazer uma atividade física para utilizar essa gordura como uma fonte de energia e isso elimina. Perfeito, grosseiramente é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Mas se esse paciente, se ele tiver com uma dislipidemia, por exemplo, pode ser acentuada ou não tão acentuada. Se ele já tem um pequeno, vamos pensar no pequeno, porque quando a gente pensa em coisas mais grosseiras, no paciente que já é um diabético, já tem uma hipertensão, que tem problema cardíaco, ele já vai até o seu consultório, já tem essas informações. Então, não vamos pensar nesse momento num paciente que já tem um distúrbio tão acentuado. Vamos pensar numa alteração sutil, que às vezes o paciente ainda nem sabe, que ele está naquele início, ele está começando a ter um colesterol alto, começando a ter um triglicérides alterado. Aí o que acontece? Às vezes o paciente nem sabe que ele já está começando a ter essa dislipidemia. E ele tem uma gordura localizada. Ou às vezes uma gordura no corpo inteiro, enfim. Porque uma coisa é tratar obesidade e outra coisa é tratar a gordura localizada. Aí o que vocês sugerem? Faz aí um protocolo para o paciente com vários tipos de recursos que vocês têm no consultório para poder eliminar aquela gordura. Então, aquilo vai quebrar e vai cair na corrente sanguínea. O paciente já tinha, por exemplo, uma alteração no nível e você aumentou. Então, se você não ficou atento àquilo, às vezes você precisa de pensar em
aumentar o espaço. Peraí que o Jonathan fez uma pergunta. Os valores de referência para nós esteta é diferente o valor de importância nas clínicas? Sim, o que eu costumo falar, Jonathan, é assim, que nós temos os valores de referência, que eles são baseados de acordo com um grupo de pessoas, foi feito um estudo de acordo com um grupo de pessoas, de acordo com aquela região, de acordo com aquele clima. E aí você faz dosagens e o maior normal daquele grupo que foi aferido ficaria sendo um valor de referência de acordo com aquele perfil, aquele grupo estudado. Então nós temos um valor de referência para a gente ter uma base, para a gente ter uma ideia. Mas o valor de referência para algumas coisas é diferente do valor ideal. Então vou dar um exemplo que aconteceu comigo para ficar mais claro. No início de 2019, eu acho, 18 ou 19, eu estava me sentindo com muito sono, muito cansada, e eu não tinha disposição para fazer quase que nada. Eu era assim um posto de preguiça. Inclusive, eu deixei na época de participar de algumas reuniõezinhas de colegas que eu gosto muito e que eu faço questão de estar junto para dormir. O meu esposo chegou aí em evento sozinho porque eu queria dormir. E aí o meu irmão fez meu exame. Na época, meu irmão tem um laboratório, meu irmão também é biomédico. Ele fez o meu exame e ele constatou que eu estava com 11,8 de hemoglobina. E o valor de referência é 12. Então, se você for pensar, uma pessoa que tem aí 11,8, que tem 12 de hemoglobina, é um paciente normal, teoricamente, não é? Só que quando juntou os meus sinais e sintomas, eu estava anêmica. E eu estava num grau de anemia considerável, porque já estava atrapalhando os meus resultados, estava atrapalhando o meu cotidiano. Então, assim, se você for pensar, o valor de referência era 12. Eu estava praticamente no valor de referência. Só que o valor ideal não seria 12, o valor ideal seria um pouco mais alto. Então, nós temos aí valores que a gente chama de valores de referência e valores ideais. E no decorrer aí de várias lives que nós vamos conversar, nós vamos falar também sobre detalhadamente alguns exames e quais são os valores de referência e quais são os valores ideais e por que aqueles valores são ideais. Mas nesse momento eu quis dar o meu testemunho como exemplo para você entender. 11,8 e 12 é a mesma coisa, é um valor normal. Mas eu estava anêmica. Então, se você for olhar apenas no exame, o valor de referência do exame passa desapercebido. E aí, casando com os meus sinais e sintomas, nós entramos com conduta, o médico entrou com conduta, e a gente recuperou isso. E foi visível o tanto que eu transformei numa outra Júlia. Eu fiquei muito mais disposta, muito mais ativa, a minha concentração melhorou, o meu ritmo na academia melhorou. Então, assim, tudo foi baseado em quê? Em um hemograma de acordo com os meus sinais e sintomas. Olha que interessante. Então, foi muito válido isso aí. Então, vamos voltando aqui para o perfil hepático. Se o paciente tem, por exemplo, obesidade, hipertensão, ele já sabe, então ele vai chegar em você e vai te dar essa informação e você já vai ficar atenada em relação a isso e vai tomar condutas e procedimentos de acordo com essa informação. Mas a minha preocupação é com aquelas pessoas que estão iniciando um problema e que ainda não é sabido. E cabe a você, que é profissional da saúde, ajudar a investigar e a orientar isso. E nós trabalhamos também com vários medicamentos que são injetáveis. E esses medicamentos, eles passam todos pelo fígado para ser eliminado. Então, se o fígado estiver funcionando bem, consequentemente você vai descartar e desprezar esse medicamento de uma forma normal. Então, vale a pena você pensar no seu paciente quando ele está ficando com edema, quando ele está não respondendo muito bem, você está fazendo todas as condutas para eliminar aquela papada ou para eliminar aquela gordura abdominal e o paciente não está respondendo bem, vale a pena você investigar o porquê que você não está conseguindo sucesso naquele caso. Um outro perfil também que nós temos que pensar é no perfil renal.
Os rins, eles são responsáveis pela manutenção da homeostase do organismo. Eu falo muito em homeostase, eu acho que vale a pena a gente esclarecer um pouquinho. Homeostase é a capacidade que o organismo tem de fazer as manutenções do corpo para suas reparações. Por exemplo, se eu corto a mão, enfim, se eu corto, o organismo tem a capacidade de ir lá e de reparar. Se o cabelo cai, o organismo ele vai lá e repara aquele cabelo que caiu. Então, a homeostase é a capacidade que o organismo tem de reparar os danos causados a ele. Sejam esses danos intrínsecos ou extrínsecos, não importa. E quanto mais jovens nós estamos, mais a nossa homeostase está em todo vapor. Conforme nós vamos envelhecendo, essa homeostase ela vai diminuindo também. E uma coisa bem interessante que os últimos artigos falam é que 3% do envelhecimento precoce é causado por fatores extrínsecos ou intrínsecos. O restante todos são fatores extrínsecos. Ou seja, o que a gente mais tem de contaminação aí, de oxigenação que está nos poluindo, é os fatores extrínsecos. Então, cabe a nós a identificar isso para ir controlando, para entrar com um antioxidante, para entrar com um nutriente, para conseguir controlar aquilo, para que você também consiga ter sucesso. Então, o foco da live é para que a gente consiga otimizar os resultados. O que é otimizar? É ver o que está funcionando, ver o que não está funcionando e eliminar o que não está funcionando e partir para o que dá certo. Então, otimizar é você ganhar tempo, é você fazer uma análise do certo e do errado, do que está funcionando ou não e seguir. Dentro aí também dos perfis, nós temos a uroanálise. Os exames de urina, eles casam muito com a função renal. Eles podem ser avaliados juntos e também podem ser avaliados separadamente. E esses exames são importantes para a gente na estética. Eu penso assim, vou dar um exemplo. Hoje, nós estamos entrando na era aí da estética íntima, né? Nós estamos mais conscientes em relação ao fortalecimento do assoalho nasal. Então, não pensando mais em função renal, porque isso nós já vimos, por exemplo, com os exames que avaliam o rim, que a gente pode casar os exames renais com os exames de urina para poder fechar um diagnóstico. Vamos pensar agora apenas nos exames de urina separadamente. Quando a sua anamnese, quando você conversar com o paciente, ele te falar assim, olha, eu vou ao banheiro um monte de vezes por dia. Aí você tem que perguntar para esse paciente se cada vez que ele vai ao banheiro, se ele faz muito xixi ou se ele faz pouco xixi. Porque às vezes ele está com o costume, com o hábito de fazer xixi toda hora. E vai e não faz um volume grande. E isso é importante. Para quê? Para você conseguir fazer com que ele desvincule esse vício de ir ao banheiro toda hora. Ou para você ter uma ideia de que ele está conseguindo tomar bastante líquido e ele está conseguindo eliminar esse líquido. Uma outra coisa em relação ao fortalecimento do assoalho pélvico é que a gente não sabe, como isso ainda é algo novo e que está sendo introduzido agora para esse mundo estético, às vezes a gente fica com receio de orientar um paciente a fazer um fortalecimento do assoalho pélvico quando esse paciente é mais jovem. É mais fácil, a gente tem um bloqueio menor de fazer essa solicitação, essa sugestão de tratamento, quando o paciente é mais velho. Mas, se o paciente comenta para você que às vezes ele tem essa disfunção, que ele está fazendo xixi várias vezes e outros sintomas que você pode casar, você pode sugerir esse paciente a fazer um fortalecimento. E onde que vai ajudar esse fortalecimento? Vai ajudar muito. O que nós temos que compreender é o seguinte, que ali na parte inferior, parte dos órgãos genitais, nós não temos muito osso. Então, quando essa estrutura ela fica flácida, ela começa a despencar. E o ideal é que a gente comece a cuidar e a tratar dessa região antes que ela cause essa queda, porque é mais fácil a gente prevenir do que a gente ter que tratar lá quando já está mais complicado.
E você consegue ir investigando isso do seu paciente de acordo com o volume de urina, de acordo com a concentração dessa urina, os hábitos que esse paciente tem também, tá? Seguindo aí, exames bacanas que vocês podem também solicitar e que vale a pena pensar é o perfil endócrino desse paciente. O perfil endócrino, junto com o sistema nervoso, ele é responsável para várias funções. O sistema nervoso, ele funciona através de estímulos elétricos. Já o sistema endócrino, ele funciona através de hormônios. E esses hormônios, eles são funcionais para várias coisas do organismo. Dentro deles, o mais comum que a gente geralmente pensa mais são os hormônios de tireoide, que interferem muito no organismo do paciente para nós, profissionais estetas, porque é ele que vai causar aí a alteração do metabolismo, então vai deixar o metabolismo mais acelerado ou menos acelerado, e isso interfere diretamente nos nossos resultados. E também em produções de vitamina D, de cortisol, mais uma vez no intestino, né, o eixo intestino-pele. A vitamina D, ela é necessária para que a gente tenha uma pele saudável, para que a gente tenha uma concentração funcional, para que o organismo funcione legal. O intestino, os últimos artigos, eles afirmam que o intestino, ele funciona melhor quando você tem uma concentração adequada de vitamina D. Então a vitamina D, ela controla muitas coisas, mas vamos pensar aí no intestino. Se o intestino funciona melhor quando você tem uma concentração alta de vitamina D, se a sua vitamina D está baixa, ele lesa o intestino. Lesando o intestino, ele inflama a pele. Ele inflamando a pele, o paciente vai ter mais rosácea, ele vai ter mais edema, mais melasma, mais flacidez. Uma vitamina D, ela sendo adequada, ela vai conseguir reparar tudo isso, desde que você saiba o porquê e quando que você tem que entrar com isso. Outro hormônio também que é importante a gente ficar sempre atento é o cortisol. O cortisol, ele é necessário para a nossa vida e ele é funcional, e se não fosse nós não teríamos. Mas o cortisol em excesso, ele causa uma oxidação ao organismo, ele lesa as nossas células. E hoje, principalmente esse ano que passou, que nós tivemos um ano muito difícil por causa da pandemia, nós vivemos um momento de mais estresse, de mais nervosismo, de mais preocupação. Então isso fez com que o cortisol geral da população ficasse um pouco mais alterado. E cabe a gente pensar e lembrar disso quando nós estivermos tratando uma flacidez de um paciente, uma ruga, enfim, qualquer coisa que dependa da pele, da resposta da pele do paciente, sobre esse nível de cortisol. Se o cortisol estiver muito alterado, o seu resultado não vai ser favorável. Então, assim, não cabe talvez a você saber recursos e medicamentos para poder controlar esse cortisol, mas você precisa de pelo menos identificar que isso pode estar sendo uma causa de insucesso. E uma vez que você detecta que você está tendo insucesso por causa de algum parâmetro, é mais fácil você oferecer recursos ou encaminhar o seu paciente para profissionais competentes que consiga regularizar aquele metabolismo, aquela função. Regularizando aquela função, os seus resultados serão favoráveis, serão duradouros. Eu falo muito em resultados duradouros porque eu acredito que isso é a tendência, que isso é o caminho. O que acontece? Nada resolve você vir fazer um procedimento e ter uma resposta bacana se a durabilidade não for satisfatória. O paciente não vai gostar, ele não vai fazer uma propaganda boca a boca boa sobre o seu caso e, consequentemente, o seu número de pacientes vão começar a diminuir. Quando você começar a pensar no teu paciente como um todo, como você começar a tratar o teu paciente como um todo, e nós profissionais estetas somos sim capacitados para isso, porque nós
podemos estudar e nós temos competência para ver fisiologia, bioquímica e várias outras coisas, você vai conseguir ter respostas favoráveis, respostas duradouras. E o seu paciente vai começar a pensar: nossa, a minha pele nunca foi tão bonita, o meu organismo nunca funcionou tão bem, o meu cabelo não está caindo, a minha unha está forte. E isso é mérito de quem? Mérito seu, mérito meu, que sabemos, que soubemos identificar o problema e oferecer recursos para isso. Hoje, contudo, os exames laboratoriais, ele é uma tendência para os profissionais estetas, para os profissionais que fazem harmonização facial. Por que que ele é uma tendência? Porque já deixou de ser assim: eu cuido somente da pele do rosto, eu cuido somente de celulite. Gente, não existe mais você pensar em tratar uma celulite do paciente só ali naquela região. Quando você vai tratar uma celulite, você vai tratar a pele do paciente. A pele do paciente, ela é a mesma da cabeça aos pés. Tem algumas variações nas palmas das mãos, na sola dos pés, mas de qualquer forma a pele é a mesma. Então assim, vamos pensar na celulite. O paciente tem aquela celulite que não cabe aqui ao caso se é uma celulite jovem ou se é uma celulite mais velha, se ela tá avermelhinha ou se ela tá branquinha. Ela é uma celulite e aquilo tá incomodando o paciente ou você quer tratar. Não pode mais pensar em cuidar somente daquela região. Vocês precisam de entrar com recursos internos e externos para cuidar da pele do paciente como um todo. Uma vez que você prepara essa pele, que você deixa essa pele saudável, aquela celulite, aquela estria daquela região vai melhorar e ela vai ter uma durabilidade. Então a intenção é que hoje nós nos tornamos em profissionais mais completos e que não resolva apenas aquela queixa, que resolva o problema em si, certo? Então, quando vocês forem pensar numa flacidez, numa ruga que não está conseguindo controlar, enfim, na pele, em problemas de pele, que é o que quando eu falo problemas de pele, eu não estou me referindo a patologias de pele, porque patologias de pele cabe ao profissional dermatologista. Então, eu estou me referindo a distúrbios de pele que cabe a nós profissionais estetas, que são manchas, flacidez, rugas, inflamação, esses procedimentos básicos que mexem com o ego do paciente e que ele vem no consultório nos procurar. Então, o paciente chegou, vocês precisam de verificar o seguinte: solicitou o exame desse paciente? Como que tá esse exame? Se o paciente está legal? O organismo desse paciente, como que tá? Como que esse organismo está respondendo? Os micronutrientes desse paciente estão favoráveis ou não estão favoráveis? Hoje, nós temos também exames tão completos que eles conseguem te falar tudo que passa no teu organismo. Nós temos, até anotei aqui, os painel nutrigenômico. É uma tendência que vamos ter no futuro muito próximo. Ainda não caiu no cotidiano e no rotineiro, porque que é um exame muito caro, é um exame que ele depende de um conhecimento para interpretação, porque ele é um exame que eu estava hoje conversando com meu irmão, ele é mais de 13 páginas, então assim, é um exame que ele depende de um conhecimento maior para interpretação. Mas ele estava me orientando e isso é uma tendência. O que acontece é através da genética do seu organismo, esse exame consegue detectar nutrientes que estão faltando e que são essenciais. Então e não muda, não é um exame que você tem que fazer sempre. Uma vez que você fez, você tem um histórico da sua genética, então você vai conseguindo fazendo adaptações e alterações de acordo com aquele organismo. Então isso faz com que o seu resultado fique muito mais competente. Mas ainda é um exame muito caro, então ainda não é um exame da nossa rotina, mas ele é sim um exame que vai ser uma tendência e é um exame que a gente vai utilizar muito, porque imagina se você solicita um exame do paciente
e o paciente te fala assim: olha, você tem uma diminuição de ferro, que se você não cuidar agora, você vai ter problema no futuro. Você tem uma sensibilidade ao alimento X, e essa sensibilidade te causa uma inflamação. E o que é interessante, o paciente, às vezes você vai pegar um paciente para fazer uma drenagem linfática. Você faz a drenagem, faz tudo certinho, o paciente sai legal. Você pega o paciente no outro dia, ou você vai acompanhando o paciente por foto, o paciente está totalmente inchado, todo retido de líquido. E às vezes você não está conseguindo entender o porquê que o paciente está com aquela retenção tão exacerbada. Ele pode, que tem inúmeros outros fatores, mas ele pode estar com uma inflamação, com uma intolerância, uma sensibilidade a algum alimento que está causando algum tipo de inflamação e que está consequentemente causando uma retenção de líquido. E você nunca vai conseguir controlar essa retenção de líquido do paciente se você não for lá na base. Então esse exame é um exame muito caro. O meu irmão comentou que ele está aí por volta de mais ou menos uns R$3.000, é muito puxado, não é ainda a nossa realidade, mas é um exame tão completo que você consegue verificar tudo do paciente. Então você consegue investigar bastante. E assim, grave, isso vai se tornar rotineiro. E conforme isso for tornando rotineiro, esse preço vai diminuir, porque conforme vai aumentando a procura, vai aumentando a oferta. Se aumenta a oferta e procura, os exames diminuem. Então nós temos que começar a nos preparar para interpretação, solicitação de exames laboratoriais, porque essa é a tendência. Para você conseguir diagnosticar, para conseguir passar para o paciente um planejamento de tratamento, você precisa de preparar o organismo e ver se o organismo, se ele está adequado para receber aquilo que vocês estão oferecendo. Pessoal, faltam 3 minutos para acabar a live. Já vou começar a encerrar de vocês, porque as últimas lives que eu fiz, eu acabei, o Instagram se ligou, acabou e eu nem dei tchau. Então, enfim, eu espero ter ajudado. Eu queria que vocês, se vocês tiverem alguma dúvida, ou querem fazer alguma pergunta, tem alguma curiosidade, eu sugiro que vocês me encaminhem essas perguntas por direct aí do meu Instagram, porque várias perguntas que foram feitas aqui durante a live, eu não consegui responder, porque senão eu ia acabar perdendo o meu raciocínio. E aí essas perguntas que vocês fizeram aqui durante a live, eu não consigo salvá-las. Então eu consigo salvar a live, mas eu não salvo as perguntas. Então às vezes vocês têm dúvidas, eu posso ajudar, eu posso esclarecer, ou a gente pode se ajudar, e essas perguntas não estão salvas, não vão ficar salvas. Então mande para mim as perguntas de vocês por direct, porque aí eu vou conseguindo esclarecer. A gente pode pensar em novos temas de live para a gente ir conversando, eu ir abordando isso no Instagram, tá? Então eu sugiro, peço, inclusive é um favor que vocês me façam, porque assim eu consigo ir direcionando assuntos que são importantes para vocês, que são relevantes, e a gente consegue deixar a live mais com um número maior de gente, uma live que agregue valor e que seja bacana, tá certo? Muito obrigada pela companhia de vocês, pela atenção, por vocês terem dedicado aí esse tempinho comigo, e eu espero vê-los aí em outra live, tá bom? Beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, que o ano de 2021 nosso seja um ano muito abençoado, que seja um ano melhor do que nós tivemos em 2021, que a gente tenha muita saúde, muita paz, que a gente tenha mais conhecimento, mais amor pela humanidade. Gente, fica com Deus e até a próxima.